Salve a todos os papais do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu salvo a todos os papais do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se colocar de pé no momento com o Senhor Jesus Cristo. Abra a vossa Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso de número 8 e 9. Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso de número 8 e 9 em diante. Vou ler para que possamos ganhar tempo. Prometo que serei rápido e breve. Tá? Está escrito assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus, o Espírito Santo, eu sinto a tua presença aqui neste lugar, Jesus. Eu sinto a tua presença aqui de uma forma gloriosa e verdadeira sobre este lugar. Não pode ser sentar, você senta no lugar de Deus. Sabe, ontem nós tivemos uma noite memorável, sabe? Fomos para o monte ontem, Deus trabalhou, né, filho, de uma forma. Não teve mover, mas teve tratamento. Aleluia. Aleluia, Jesus. Acostumado a chegar no monte e entregar tudo. Quando eu ajoelhei para orar, Deus falou: não fala nada, só fica sentado aí, não fala nada. E o interessante é que a mesma voz que falou para mim não falar nada e só ouvir e entender o que estava se passando, chegou diante do pastor Fábio, no secreto que ele disse também: não fala nada, não ore, somente entenda o que eu vou fazer nesse lugar. E sabe, irmãos, olha para o irmão que está do teu lado, mas fala com cor de profeta para ele entender. Fala assim: nós somos. Está fraco para quem vem adorar. Fala para ele: nós somos seres imperfeitos em busca daquele que é perfeito. Glória. Aleluia, Jesus. Nós somos seres imperfeitos em busca daquele que é Glória a Deus. perfeito. Aleluia, Jesus. E o Espírito Santo, ele palestrou de uma forma muito poderosa ontem, sabe? De uma forma muito gloriosa. E quando eu cheguei em casa, eu vi que a televisão estava ligada. Porta já... chave estava na porta, do lado de fora. Eu abri a porta e entrei. E a minha filha Luísa, ela estava vidrada olhando a televisão, porque ela não dorme enquanto eu não chegar. E quando eu olhei para a televisão, ela estava assistindo uma pregação, pastor. E ela vidrada, assistindo a pregação, ela falou: papai, agora eu vou dormir. E quando eu parei para entender um pouquinho o que era a pregação que ela estava ouvindo, o pregador estava falando sobre a importância de ter um pai. Alguém vai pegar alguém para entender isso aqui. Olha para o irmão, eu estou todo arrepiado aqui, Jesus. Meu Deus! E o pregador estava falando da importância de ter um pai. Quando Jesus Cristo é esse, Senhor. E conforme ele foi ministrando uma palavra, foi pregando uma palavra,
E ele falava da importância de cuidado que um pai tem para com o filho. E ele falava assim: Felipe, é gostoso quando você chama alguém de filho, mas é mais gostoso ainda quando você ouve alguém te chamando de pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você já conversou com teu pai hoje, irmão? Você já chamou a atenção do teu pai hoje? Você já entrou no íntimo do teu secreto para poder chamar a atenção do teu pai hoje? Porque nós temos um pai no céu que zela pela minha vida e sobre a tua vida, irmão. Nós temos um Deus no céu que nos trata como filho. E ele estava falando de uma frase que eu cito com as palavras dele. Ele dizia que a importância de um filho se assentar à mesa com o pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a teu nome. Aleluia. E quando ele falava da importância de um filho se assentar à mesa com o pai, eu me lembrei de uma frase que o Senhor palestrou no meu coração diante do Espírito. Ele dizia: filho, se assenta à mesa com o pai. Filho, não come das migalhas que o mundo tem para oferecer. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: filho. Fala com voz de profeta para ele entender. Fala assim: filho, se assenta à mesa. Se assenta à mesa com o pai. com o pai. Filho, não come das das migalhas que o mundo tem para oferecer. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque filho se assenta à mesa. Filho, não come das migalhas que o mundo tem para oferecer. Sabe o que Deus está querendo ouvir da minha, da tua boca? É você declarar, olhar para o alto e reconhecer Ele como Pai e o único suficiente Salvador da minha e da tua vida. E quando eu olhei para o lado, eu fui falar com ela. Ela estava dormindo. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: é impossível você dormir sem ter uma conexão com teu pai. Aleluia, Jesus. Alguém pegou, alguém entendeu isso aqui, ó? É impossível tu viver uma vida em espírito e verdade sem ter conexão com o Pai. É impossível tu viver uma vida de intimidade sem ter conexão com o Pai. É impossível tu avançar sem ter a instrução de um Pai. É impossível tu ter um cuidado sem ter o cuidado de um Pai para com a minha vida e para com a tua vida. Eu vou entrar no texto e já vou terminar. E o interessante é que lá nós levantamos um clamor pelas famílias. Nós levantamos um clamor pelos casamentos, pelos relacionamentos que o diabo tem tentado implantar na mente, que a família é uma instituição falida. Mas deixa eu te dar um recado pro inferno aqui: a família ainda continua sendo prioridade em nossas vidas. A família ainda continua sendo prioridade. Olha pro lado e fala assim: Deus está te convidando para fazer parte da sua família. Aleluia, Jesus. Seja pela tua vida, que seja pelas tuas coisas, tu vai entender que você tem um Pai que no pior momento da tua vida Ele nunca te abandonou.
como agir, de como viver, de como prosseguir, de como falar. O Pai te dá um direcionamento. Aleluia. Aleluia! Eu presto bastante atenção nisso aqui. O texto que nós acabamos de ler agora vai falar sobre o processo da salvação. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: desenvolva. Desenvolva. Está fraco para viver e adorar, fala para ele: desenvolva. Desenvolva A vossa salvação. salvação. E sabe o que o Espírito Santo palestrava comigo? Aleluia. Bem, Diácono Luiz. É que por meio do processo de Jesus é que Cristo é formado em nós. E isso se dá ao crescimento da igreja, Altair. Mas o crescimento da igreja, pastor Fábio Martins, não está ligado, Felipe, ao número de pessoas que vão adentrar num culto como esse, mas está ligado ao crescimento pessoal de cada um como filho de Deus. Aleluia, Jesus. Vou repetir de novo. O crescimento da igreja não está ligado à quantidade de pessoas, mas o crescimento da igreja está ligado ao meu e o teu crescimento espiritual. Aleluia, Jesus. E por que isso acontece? E como que acontece esse processo, Thaís? Criando responsabilidade para com a obra de Deus. E quando criamos responsabilidade para com a obra de Deus, a responsabilidade com a obra nos gera santidade. E quando se tem responsabilidade com a obra, Vinícius, em tudo que eu vier a fazer, em tudo que eu vier a falar, não é segundo o meu querer e não é segundo a minha vontade, mas é segundo a instrução daquilo que veio do céu, para que nós possamos fazer com um corpo e com uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais a identidade de Cristo é gerada dentro de mim. Vou repetir de novo, porque alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui. Quanto mais eu conheço do processo de Jesus sobre a minha vida, mais de Cristo é gerado dentro de mim. Aí eu começo a entender o apóstolo Paulo quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, e não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, porque a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo segundo o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado, sacode ele, acorda ele e fala para ele: João. Fala para ele: João 4:24. Deus é Espírito. O mover é bom, pastor. O louvor é bom. Mas o principal é a intimidade. O principal é a conectividade com Deus. O principal é a obediência àquilo que um pai tem ordenado para um filho. O principal é receber a instrução daquilo que vem do terceiro céu para mim e para a tua vida. O principal é alcançar um nível de intimidade, ao ponto de sair do estágio de criatura e poder dizer: eu tenho um Pai. Aleluia. Isso se dá não é a quantidade de pessoas que vão adentrar aqui. É claro que é de suma importância que isso aqui tivesse pessoas até do lado de fora. Mas só que meu Deus, ele não trabalha com quantidade. O meu Deus, ele trabalha com a qualidade da adoração, a sinceridade da entrega, a sinceridade nos louvores, a sinceridade com a obra de Deus, a sinceridade com o cuidado daquilo que o Pai tem para minha e para tua vida.
Olha pro irmão que está do teu lado e fala assim: você não precisa Você não precisa barganhar com Deus. barganhar com Deus. Fala para ele assim: sabe por quê? Sabe por quê? Você é herdeiro Você é herdeiro de tudo que ele é de tudo que ele é e de tudo que ele tem. e de tudo que ele tem. Ah, nós somos herdeiros de tudo que ele é e nós somos herdeiros de tudo que ele tem. E mesa é lugar de intimidade. Aleluia. Mesa é lugar de estabelecer aliança. Glória a Deus. E quando o Espírito Santo palestrava isso em meu coração, quantos aqui ainda tem uma mesa na sua sala, uma mesa na sua cozinha que se assenta com a sua família para poder fazer a sua refeição? Quantos tem? Então a família tem perdido essa conectividade, essa aliança. Eu falei: Espírito Santo, me explica um pouco isso aqui que eu preciso entender. O Espírito Santo, ele palestrava sem um direcionamento daquilo que um pai e a vivência e a experiência daquilo que um pai tem para passar para o filho. É impossível alcançar o propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Pedimos direcionamento em tantos lugares a tantas pessoas. E esquecemos que nós saímos do estágio de criatura e somos filhos. E sabe o que filho tem, Altair? Filho tem livre acesso. Vou repetir de novo. Filho tem livre acesso ao Pai. E quando o filho ele tem livre acesso ao Pai, Richard, vai doer, mas vai sarar. Também tem que estar preparado para receber os dons que o Pai tem para dar. Eita. É verdade, Jesus. E quando ele deu esse texto, no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, que fala sobre o processo da salvação. E o texto vai dizer que a salvação, Felipe, não é pelo aquilo que eu sou, não é pelo aquilo que eu faço. Mas a salvação, ela é um dom, ela é um presente de Deus para mim e para a tua vida. Aleluia. A salvação, ela é um presente de um pai para com o filho. Então não se trata daquilo que eu sou, não se trata daquilo que eu faço. Mas só que essa salvação, filho, ela alcança o meu espírito, ela alcança a minha alma e ela alcança o meu corpo. E dentro desse processo da salvação, eu começo a entender que ela acontece em 3 tempos. E como é esse tempo? Presente, passado e futuro. Alguém já vai pegar, alguém já vai entender isso aqui. No passado, o meu espírito foi salvo. No presente, a minha alma está sendo salva. E no futuro, o meu corpo será salvo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E como é que eu salvo o meu espírito? É acreditando que eu tenho Deus no céu. Meu Deus. Todo aquele que crê está Salvo. todo aquele que crê está Salvo. todo aquele que crê está Salvo. e o que não crê já está e o que não crê já está. Então nós vamos entender que o processo da minha e da tua salvação está ligado a eu crer e acreditar que existe um Deus no céu que zela pela minha vida e que tem um cuidado extraordinário para com a minha vida. Então todo aquele que crê está salvo, mas o que não crê já está condenado. E agora no livro de Romanos, capítulo de número 11, verso de número 29, vai dizer que os dons de Deus são irrevogáveis. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: uma vez eu tive um encontro verdadeiro com o Pai. Ele te garante
o direito à salvação. A salvação. Mas olha para ele e fala assim: desenvolva a vossa salvação. A salvação do meu espírito é dada por intermédio do crer e do acreditar. Mas aqui, evangelista, agora tem um problema. E qual é o problema? Para que a minha alma ela possa ser salva, não depende somente de Deus, agora depende de mim. Para que eu venha passar pelo processo de regeneração, a metanoia, a transformação da alma, não depende mais de Deus, agora depende de mim. E como que isso acontece, Rafael? Livro de Tiago, capítulo número 1, verso de número 21. Enxertai a palavra de Deus com mansidão, porque ela é capaz de salvar a vossa alma. Quanto mais eu conheço de Cristo, quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu conheço da palavra, mais de Cristo é formado dentro de mim. Aleluia. E eu já não vivo mais segundo o meu querer e segundo a minha vontade. Eu saí do estágio daquilo que eu era, eu passei aquilo que Deus escreveu que eu venha ser. Lembra do livro de Coríntios, capítulo número 15 em diante? O apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre o processo da salvação do meu e do teu corpo. Aonde ele nos ensina que nós vamos passar pelo mesmo processo do nosso Senhor Jesus Cristo. O processo de morte, o processo de ressurreição, e o processo da imortalização, e o processo da glorificação do corpo. E ele vai terminar dizendo que nós teremos a estatura do varão perfeito. Aleluia. Olha pro irmão que está do teu lado e repete para ele: nós somos seres imperfeitos em busca daquele que é perfeito. Aleluia. Para se assentar à mesa com o Pai não precisa ser perfeito. Para se assentar à mesa com o Pai não precisa ser perfeito. O Espírito Santo palestrar. Sabe o que ele me fez entender? Eu já vou terminar. Que por mais que eu tente buscar a santidade e a perfeição de Deus, eu ainda vou ser sempre dependente de um amor de um Pai sobre a minha vida. Aleluia, verdade. Eu ainda vou ser sempre dependente de um direcionamento do Pai sobre a minha vida. Sabe por quê, né? Crescer sem um direcionamento de um pai não é crescer como se tivesse o teu pai diante do teu lado na tua infância, na tua adolescência, na tua mocidade. E sabe o que o Espírito Santo palestrava comigo? É que Jesus ele teve sempre o tempo todo Jesus esteve ao meu e ao teu lado. Ainda quando o teu pai material olhou para você, ele não deu uma intenção ou ênfase aquilo que você venha fazer, Deus estava dizendo: eu estava presente na tua vida. Aleluia. Eu falei: Senhor, eu acho que depois que eu fiquei um pouquinho mais velho, eu estou ficando muito emotivo na obra do Senhor, sabe? É assim mesmo, né? Depois que eu fiquei um pouquinho mais velho, eu fiquei bem emotivo na obra do Senhor. E eu aprendi a ouvir mais e a falar menos. Ah, alguém entendeu ouvir? Tem hora que queremos fazer muita coisa. Enquanto Deus está dizendo: só sente e me ouve o que eu tenho para te falar. Só sente e escuta aquilo que eu tenho a instruir sobre a tua vida. Só senta e observa o horizonte que eu abri sobre a tua vida. Enquanto você está com as suas preocupações, você não está focando naquilo que o céu tem para a tua vida. Irmão, hoje é noite de se assentar à mesa com o Senhor.
Aleluia. Alguém aqui não pegou hoje? Levanta a mão quem não pegou. Levanta a mão quem não pegou. Todos aqui pecaram, irmão, assim como eu sou um pobre, perdido e pecador. Então entendo o que o Espírito Santo de Deus vai te dizer. O Pai te convida para assentar à mesa com Ele nessa noite. Aleluia. Pastor, mas qual é o processo que eu posso me assentar à mesa com Cristo? Levantei a minha mão, aceitei ao Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador de minha vida. Desci as águas batimais e restituí uma aliança com Cristo. Você está apto a se assentar à mesa com Ele. Dogmas e religiões têm tirado os filhos da mesa com o Pai. Pensamentos naturais têm tirado o filho da mesa com o Pai. Deus, que poder e glória, aleluia. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu te tiro da mesa com o Mestre. Quem é que vai tirar o teu pecado? O pastor Diego vai tirar o teu pecado? Não é, irmão. Escuta o que o Espírito Santo está te dizendo. Deus está te convidando para se assentar à mesa com o Pai. Porque Ele quer subir o nível de intimidade contigo nessa noite. Aleluia. Quantos querem ter mais intimidade? Quantos querem ter mais intimidade? É noite de se assentar à mesa. Posso falar? E aqui eu vou terminar. O fato de você ter pecado hoje não te tira da mesa do Senhor. Aleluia. Porque a mesa não é para santo. A mesa é para aquele que se arrepende em espírito e em verdade. A mesa é para aquele que entrega suas fraquezas, suas limitações e diz: Pai, pequei contra ti, mas me perdoa. Você pode se colocar de pé? Feche seus olhos por um momento, obrigado. Feche seus olhos por um momento. Palestra como o Espírito Santo vem no teu lugar. Feche seus olhos e palestra. Oh, Espírito Santo. Você sabe aonde você necessita ser mudado, ser transformado. Você sabe aonde o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo de Deus adentrar sobre a tua vida hoje. Aleluia. Sozinho você não vai conseguir modificar, não, meu irmão. Não vai. Tem hora que precisamos de um pai para dar um puxão de orelha, falar um pouquinho mais alto conosco e nos direcionar e nos tirar do nosso eu, do nosso querer, da nossa vontade. Ei, você, liga o teu pensamento no trono da glória. Liga o teu pensamento no trono da glória. E mostra para ele as tuas fraquezas, as tuas limitações. E diz para ele: Pai, eu estou aqui hoje e eu não suporto mais viver dessa forma. Qual o teu momento, meu Pai? É o teu segredo, meu Pai. É o teu segredo, meu Pai, essa noite. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Mas chame a atenção do Mestre nessa noite. Chama a atenção dele nessa noite.
com o Senhor, que quer voltar para a casa do Senhor. Tem alguém aqui hoje que deseja mudar, que deseja o Espírito Santo penetrar com poder e glória e transformar a tua vida, assim como transformou a nossa vida. Tem alguém aqui hoje, para Cristo Jesus, que deseja retornar ou reconhecer a Cristo como o único, suficiente Salvador de sua vida, e ganhar o direito de chamar Ele de Pai, o direito de ser chamado de filho. Tem alguém, a primeira alma corajosa nessa noite, que vai abrir mão de tudo para poder viver os planos, os projetos, os desígnios do céu da sua vida sobre essa noite, Pai. Se tem alguém, levanta a tua mão que nós queremos orar pela tua vida nessa noite. Se tem alguém, nós queremos orar pela tua vida nessa noite. Mas se não tiver ninguém, que o Espírito Santo de Deus Ele possa te dar uma nova oportunidade de receber a transformação de Cristo sobre a tua vida. Você pode aplaudir mais uma vez ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória. Aplauda o Senhor mais uma vez. Acho que eu costumo falar isso aqui. Quem não está sentindo a presença está com defeito de fabricação. Está com defeito de fabricação. Desculpa falar isso, mas é.